mensagem desse dia faz menção ao Evangelho de João, no capítulo de número 5, a partir do verso 1. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões, 5 alpendres. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo há 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te e apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou me ordenou: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Deus querido, nós lemos, meu Senhor, a porção da Tua palavra, escrita na direção do Teu Santo Espírito e trazida a nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo de agora, para que, meu Senhor, seja aplicada, Pai, a Tua instrução sobre o Teu arraial. E por essa razão, meu Senhor, nós suplicamos a Ti, no nome de Jesus, Messias, sê conosco, meu Pai, e sobre nós derrama a unção do terceiro céu. O poder, meu Pai, do Teu Santo Espírito seja sobre nós, seja, meu Senhor, sobre cada um dos Teus filhos neste santuário. Ó Deus, de maneira que nos seja por instrução, orientação, a vocação, meu Pai, ó Deus, da Tua palavra, e que estejam cada um desses ouvidos, meu Senhor, esteja a receber, a ser receptivo, a ser acolhedor, cada coração, meu Senhor, ó Deus, opere, meu Senhor, com grande poder e com grande glória, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a Tua hora. Oramos agradecidos no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos, todos. Os 7 mergulhos no tanque de Betesda. Diga comigo: os 7 mergulhos no tanque de Betesda. O texto que é a referência bíblica no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos do 1 ao 18. Esse texto faz menção
a um dos grandes milagres realizados por Jesus de Nazaré. E você pode me perguntar: mas bispo, eu conheço os 7 mergulhos de Naamã no Jordão, eu conheço as 7 voltas nas muralhas de Jericó. Agora, a Bíblia não fala dos 7 mergulhos no tanque de Betesda. Olha para quem está do seu lado e diga assim: nessa manhã você vai aprender quais são os 7 mergulhos do tanque de Betesda. Observe que o texto que nós lemos faz menção, um texto conhecido do povo de Deus, faz menção ao milagre que o Senhor Jesus realizou na vida de um homem que já convivia com uma enfermidade há 38 anos. Agora observe, irmãos, 38 anos vivendo uma enfermidade não é pouca coisa, não. É alguém carregar uma vida inteira. Se você contar que isso praticamente resume uma geração, 38 anos trazendo consigo uma enfermidade. E quando Jesus se depara com aquele homem, perto da entrada da porta das ovelhas, onde havia um tanque chamado Betesda, Jesus pergunta a ele, achando estranho: você não quer ficar curado? Você não quer ser são? E ele traz logo uma desculpa de imediato: mas Jesus, é porque ninguém me leva para o tanque e ninguém me enfia nesse tanque quando aparece a oportunidade de eu ser curado. E Jesus deixa algo muito claro para ele, dizendo: se você quer ser curado, então você só precisa acreditar que você está sendo curado. Toma o seu leito, se levante e ande. Cumpra aquilo que a sua própria palavra tem poder para chancelar na terra. Viva aquilo que você pode selar no mundo dos homens, que é a palavra de profecia que Deus te deu. Foi isso que o Senhor Jesus estava falando com aquele coxo de Betesda, conhecido como coxo de Betesda. Daí a gente aprende esses 7 mergulhos, esses 7 banhos no tanque de Betesda, porque não precisou aquele homem mergulhar naquelas águas para que ele ficasse curado. Ele precisou ser mergulhado? Sim ou não? Mas você observa que ali havia um mover em que as pessoas eram curadas, segundo o texto bíblico de João capítulo 5, a partir do verso 1, havia ali um mover tão extraordinário que as pessoas estavam entendendo que o milagre só aconteceria se eles fossem mergulhados naquelas águas. Não houve tempo para aquele coxo ser mergulhado, mesmo porque algo acontecia naquele tempo que se parece muito com os nossos dias atuais. Cada um está olhando para o seu próprio umbigo, cada um está fazendo aquilo que lhe interessa, cada um está fazendo aquilo que lhe apraz. E não era diferente, não foi diferente naquele tempo em que as pessoas estavam muito mais preocupadas com seus próprios interesses. E aquele homem estava à margem da sociedade, estava excluído, mesmo considerando aquele grupo de pessoas que eram necessitadas. Você pode até imaginar assim: já era ruim alguém estar excluído do convívio social. Agora, estar excluído do convívio social e excluído do grupo dos excluídos era um negócio pior ainda. E aquele homem estava afastado, segregado e impossibilitado, em tese, de viver uma vida normal, até que ele se encontrou com quem? Com quem? Fale alto, com quem? Daí a gente aprende que ele deu 7 mergulhos no tanque de Betesda sem precisar ser mergulhado. Parece um contraditório, parece um paradoxo, mas não é. O primeiro mergulho, diga comigo, o primeiro mergulho que eu preciso aprender, diga, do tanque de Betesda, é que Deus é soberano. Quando eu falo que Deus é soberano, eu estou dizendo que Ele é Senhor de todas as coisas e sobre todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? O querer do Senhor, Ele prevalece em toda e qualquer circunstância. A glória de Deus, ela é manifesta sob qualquer aspecto, indiferente àquilo que circunstancialmente aos olhos dos homens é impossível de acontecer. A vontade dele é boa, diz a palavra, é perfeita e é agradável. Agora, isso é o entendimento do Senhor.
Isso é dentro de um prisma da visão de Deus, porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano e Ele governa sobre tudo. E se você trouxer isso à sua realidade, você vai perceber que qualquer coisa na sua vida que você esteja vivendo, você vai ter que admitir que Deus é soberano para impedir que alguma coisa lhe aconteça ou para lhe permitir que alguma coisa lhe aconteça. Olhe para quem está do seu lado e diga: irmão, Deus é soberano e por essa razão Ele tem liberdade, autonomia de fazer aquilo que Ele quer na sua vida. O primeiro mergulho que aquele homem experimentou sem precisar descer aquelas águas foi o mergulho da soberania de Deus. Jesus anunciou para aquele homem a soberania de Deus. Você quer ficar curado? E a informação que aquele homem trouxe foi: mas eu preciso ser mergulhado. Olha o que aquele homem apresenta para Jesus: eu tenho um impeditivo, eu tenho que descer aquelas águas, eu tenho que ser mergulhado naquelas águas. Mas a pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? Você quer ser curado? Observe que aquilo que poderia ser um obstáculo, que era levar ele até aquele tanque e mergulhar ele naquele tanque, passou a ser nada, quando havia de prevalecer a vontade de Deus. Você quer ser curado? Deus pode curar. A pergunta para você, querido, nesse dia é: você quer ser curado? A pergunta para você: você quer ser liberto? A pergunta para você: você quer prosperar? A pergunta para você: você quer solução no seu casamento, na sua família? Você quer solução financeira? Você quer solução profissional? Você quer solução no conflito intrafamiliar? No seu conflito, eventualmente, de relacionamento no trabalho? Onde você precisa que Deus seja soberano, porque Ele governa sobre todas as coisas. Quando aquele homem tomou conhecimento, e a ele foi participado, que não era a água que ia impedir ele de ser curado, não era a impossibilidade dele ser conduzido às águas, não era a negligência daqueles que ali estavam, que não queriam levar ele para ser mergulhado, mas era pela vontade de Deus. Ele tomou uma decisão. E você, qual é a decisão que você toma nesse dia? Entendendo que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Diga comigo: o primeiro mergulho é o mergulho da soberania de Deus. Sabe o que é que eu recomendo para você, querido? Mergulhe na soberania de Deus. Quando você estiver deparando-se com uma impossibilidade, com um tanque que ninguém te leva, com a negligência de alguns que poderiam estender a mão para lhe ajudar, se lembre que você tem um Deus que é soberano, e a Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar. Mergulho número 2, diga comigo, o segundo mergulho, diz que Deus é sensível a toda necessidade do ser humano. Deus é sensível a toda necessidade do ser humano. E olha que coisa tremenda, que mesmo diante da soberania de Deus, Ele não deixa de ouvir aquilo que seu coração anuncia para Ele. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O texto recitado pelo salmista dá margem a você compreender que mesmo diante da soberania, da glória, do poder dele incomparável, Ele se importa com você. Olha para quem está do seu lado: Deus se importa com você. O seu choro é também o choro que chega ao Senhor. A sua dor é dor que dói também em Deus. A sua angústia angustia o coração de Deus. O que lhe machuca, machuca também o coração de Deus, porque o Senhor é sensível às suas necessidades, o Senhor é sensível às suas causas. Veja que aquele homem estava no meio de uma série de enfermos, e a Bíblia diz, ali tinha muita gente com problema de visão, muita gente com problema de cegueira. Veja que o texto fala a respeito disso. Havia muita gente cego, enfermo, manco, paralítico, que estavam esperando o movimento das águas. Mas tinha alguém que o Senhor queria alcançar naquele dia.
Havia alguém que teria de ser alcançado pela mão do Deus Todo-Poderoso, e a mão do Senhor sobre ele era para anunciar o quanto ele era importante. Quem sabe você está aqui hoje e você não sabe o quanto você é importante, o quanto você é especial para Deus. E quem sabe você pode imaginar que Deus seja ocupado fazendo um monte de coisa. Deus está preocupado com a causa do irmão do lado, Deus está preocupado com a causa do irmão que não aparece na igreja, Deus está preocupado com a causa do irmão que na sua visão está passando por uma provação maior. Deus está preocupado em alegrar o seu coração, Deus está preocupado em povoar o seu coração. Sabe qual é o interesse do coração de Deus? É que o seu coração esteja disponível para Ele. Quando Saul foi deposto do seu trono, do seu reinado, isso foi declarado pelo profeta Samuel. Samuel deixou claro para Saul: o Senhor não tem mais prazer em você, Saul. Ele agora acabou de identificar alguém segundo o seu coração. E é isso que o Senhor faz. Há uma canção que diz: Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. E aí a canção diz: como achaste, Davi? E a Bíblia diz isso: o Senhor encontrou um coração inclinado para ser um coração povoado pela vontade de Deus. É o que você conhece como estar no centro da vontade de Deus. E Deus, Ele vai realizar prodígios, portentos, maravilhas, na medida em que você entender o quanto você é importante, porque você enxerga o quanto Deus valoriza a sua vida, o quanto você é precioso para Deus, o quanto a sua necessidade sensibiliza o coração de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, o Senhor, Ele é sensível às suas necessidades. Esse é o segundo mergulho. Olha o terceiro mergulho. O terceiro mergulho: aquele homem, ele sofria há 38 anos com aquela enfermidade. 38 anos, irmão. E esse terceiro mergulho que nós precisamos dar diante do Senhor é que não existem limites para o operar de Deus. Não existe tempo, não existem fatos, não existem circunstâncias, não existem episódios. Deus, Ele não está limitado por absolutamente nada disso para que Ele possa realizar milagres. Ele não tem nenhuma dificuldade para realizar milagres, porque não existem impeditivos para Ele operar prodígios. Quem sabe você está colocando ainda alguma dificuldade, e tem gente que acha que a coisa é tão difícil, e acha que para Deus também isso é difícil. Alguém que está acometido de uma enfermidade grave, talvez a medicina já tenha falado tanto, incutiu tanto na mente da pessoa o quanto a enfermidade é grave, que ela acha que até aquilo é difícil para Deus resolver. Tem gente que está vivendo um problema de ordem familiar, conjugal, talvez aos seus olhos uma situação irreversível, e ainda assim essa pessoa se posiciona diante de Deus, enxergando que para Deus também é irreversível. Já me deparei com pessoas que me dizem assim: olha, bispo, não dá mais, o casamento não funciona, é incompatível. E eu digo para elas: mas Deus pode mudar. E elas continuam batendo na mesma tecla: mas é difícil. Mas é difícil. Nada mudou até agora, nada acontece até agora. E eu volto a dizer: mas Deus pode mudar. E as pessoas continuam enxergando a condição humana como sendo a palavra final, como sendo a resposta final, como sendo o veredito. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ô irmão, Deus é quem tem a última palavra. A única coisa que você precisa fazer, irmão, é estar com o coração entregue ao Senhor, é estar com o coração aberto àquilo que Deus pode fazer. As pessoas ainda não se deram conta que Deus não deixou de ter poder para operar milagres,
mas as pessoas fecham o coração. Deus trabalha com o coração aberto. Deus trabalha com o coração aberto. Diga comigo, Deus trabalha com o coração aberto. Olha que aquele coxo do tanque de Betesda, se ele não fosse receptivo a Jesus, quem era Jesus naquele tempo? Para alguns um andarilho, alguém que estava passando naquele momento, naquela oportunidade, e ele interpelou o coxo e disse para ele: você está fazendo o que aí? Aquele coxo, depois de 38 anos de enfermidade, poderia não dar mínima para Jesus. Ele poderia estar até estressado, saturado, porque sequer a oportunidade de descer as águas ele teve. Mas ele foi acolhedor, e Jesus começou a conversar com ele. Você está percebendo que existe um sinal de comunhão, de intimidade se estabelecendo, e um coração que se abriu para isso? Todos os dias o Senhor Jesus quer estabelecer uma comunhão e uma intimidade com você, irmão. Todos os dias. Mas as pessoas fecham o coração. Sabe por quê? Porque existem outras prioridades. A pessoa abre o coração para a TV, a pessoa abre o coração para o trabalho, a pessoa abre o coração para amigos, mas a pessoa não abre o coração para Jesus. Se aquele homem, ele fechasse o seu coração para a presença de Jesus naquele momento, o milagre não teria acontecido, porque Jesus trouxe uma nova expectativa de vida. Mas aquilo só poderia acontecer se o coração daquele homem se abrisse. O quanto você precisa abrir seu coração? O quanto você precisa acreditar que não existem empecilhos, dificuldades para que Deus possa agir? Deus age na medida da sua fé. Não existem impeditivos, dificuldades, obstáculos para operar dele. Existem obstáculos impeditivos e entraves que são criados no coração humano. Olha para cá do seu lado e diga assim: irmão, abra o seu coração e seja receptivo àquilo que Deus tem para a sua vida. Terceiro mergulho: não existem fatores limitantes, não existem obstáculos, não existem problemas para Deus operar um milagre. Não foi o tempo da idade daquele homem, não foi o tempo em que ele estava enfermo. Jesus podia mudar aquela história e mudou. Daí você entende o quarto mergulho. Diga comigo: quarto mergulho. Diga o quarto mergulho. O quarto mergulho determina que Deus, ele espera o querer do homem para que ele realize milagre. Olha que coisa tremenda. Ele é soberano. Ele é soberano. Mas ele espera a vontade, o querer humano, para que ele possa fazer alguma coisa. Existem milagres que podem não acontecer? Existem. Mas é por impossibilidade de Deus agir? Não. É pela vontade humana. É pela vontade do homem. Você sabia que hoje aqui existem pessoas que estão impedindo milagres acontecerem? Sabe por quê? Não querem. Não querem. E você pode dizer: mas parece contraditório, parece estranho. A pessoa está mergulhada numa crise, num problema, numa dificuldade, e ela não quer. É verdade, ela não quer. Ela se acostumou com aquilo, e aquilo se tornou um vício emocional, um vício espiritual. Ela está bebendo do próprio vício, ela está consumindo o próprio vício, ela sente prazer naquele vício, que é tão entorpecente quanto qualquer outra coisa que você entenda como aquilo que tem poder para viciar alguém, para tornar alguém dependente. Você acha que dependência está só ligada a algo de natureza química? Dependência também é algo ligado à vida espiritual, à vida emocional. E muita gente tem impedido o poder de Deus ser manifesto, o agir de Deus, porque se acostumou com aquela rotina, com aquela realidade. Por que aquele homem ficou enfermo 38 anos? Por quê? Deus só operou milagre depois do início do ministério de Jesus?
Não, eu estou falando do povo judeu, que desde Abraão, desde os primórdios, sabia quem era Deus. Você acha que ele não tinha conhecimento da história espiritual de Israel, do povo que saiu do Egito, do Mar Vermelho que se abriu, do Jordão depois que se abre, quando Israel avança pela terra prometida? Claro que ele sabia, claro que os judeus sabiam, mas eles se fechavam ao milagre que Deus poderia realizar. É isso que muita gente tem vivido hoje. Lê a Bíblia como se fosse uma história do passado, como se fosse um romance, como se fosse um fato acontecido antes, há muito tempo atrás. Mas as pessoas não absorvem aquilo que o Evangelho quer ensinar como sendo algo do dia de hoje, algo atual, algo do momento. Deus pode fazer milagre na sua vida agora, irmão. Aquilo que você tanto quer, aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem desejado diante dele, ele pode mudar essa história, porque ele vai fazer segundo a sua vontade. Mas tem gente que está enfermo, como aquele homem, 38 anos, há 38 anos, mas abre a boca para poder churumingar, para murmurar, para resmungar. Aquele homem estava vivendo o vício emocional, o vício da alma, de se contentar com aquilo que ele estava experimentando. 38 anos, Jesus, eu quero ser curado, mas ninguém me leva para aquele tanque. Você acha que aquele tanque só aparece no contexto de cura, de mudança, de história de vida, somente naquele momento? As águas só se moveram naquele dia, naquela hora, naquele instante. 38 anos. Quantas vezes aquele homem esteve perto desse tanque, ninguém levou ele para ser mergulhado, e ele se contentou com isso. Aquilo alimentava a alma dele. Ninguém me leva para mergulhar, ninguém me leva para descer as águas. E Jesus disse para ele: você quer ser curado? Mas ninguém me leva a Jesus. Eu não estou lhe perguntando isso. Você quer ser curado? Sabe como é que isso soa hoje? Você quer ser restaurado financeiramente? Mas eu estou ganhando tão pouco. Você quer ser restaurado financeiramente? Você quer ver a restauração da sua casa, casamento, família? Ah, mas meu marido é tão difícil, tem uma natureza tão... Eu estou perguntando se você quer ser curado, se você quer ver restauração na sua casa e na sua família. Sabe o que é que isso demonstra? O quanto as pessoas estão deixando de acreditar. Se você não quiser, Deus não faz, irmão. E você não precisa deliberadamente abrir a sua boca e dizer: eu não quero. Mas a sua realidade interna está dizendo isso. Não precisa, o seu coração está dizendo isso. A vida dessa pessoa está denunciando isso. Ela não quer. Quer ser curada? Não quer. Quer ser restaurada? Não quer. Quer ser liberta? Não quer. Não quer. Abre a boca para murmurar e para colocar responsabilidade em A, B e C, mas não quer, porque se ela quisesse, ela abriria o coração para que o Senhor realizasse esse milagre. Seu quarto mergulho, querido: quando você quiser, Deus vai mudar, mas isso só vai acontecer se você quiser. Se você não quiser, Ele não muda. Diga comigo: quinto mergulho. Diga alto: quinto mergulho. Assim como foi para aquele homem lá no tanque de Betesda, existem situações que você não vai ter solução humana, e aí Jesus vai ser a sua única alternativa. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: irmão, em determinados momentos da vida, pessoas podem te ajudar, mas em outros momentos, só Jesus pode mudar. Olha, aquele homem disse para o Senhor Jesus: vem alguém e desce antes de mim. Se aquele homem estivesse depositando a sua esperança nas pessoas, assim como estava ele naquele momento, ele estaria vivendo de fato o que ele viveu: ninguém faz nada por mim. Você já ouviu alguém dizer isso? Não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que estenda a mão,
não tem ninguém que me ouça, não tem ninguém que faça, não tem ninguém que ajude. As pessoas abrem a boca somente para lamúrias, somente para murmurações. Olha o que o Evangelho nos ensina a respeito disso. Pouco se olha para Jesus, pouco se dá atenção àquele que pode mudar a história do contexto de vida. Eu não estou dizendo que pessoas não são importantes, porque inclusive é mandamento do Senhor nós partilharmos de um amor horizontal, aquele que te une ao seu irmão. É o segundo mandamento dado pelo Senhor aos homens: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas estão esquecendo do primeiro mandamento, o mandamento vertical, o mandamento que te une ao seu Criador, que te une ao Senhor de toda a história. Estão esquecendo de Jesus, estão deixando Jesus de lado, e muita gente prefere recorrer a terceiros, muita gente prefere recorrer a uma ou a outra pessoa. Está esquecendo o que Jesus pode fazer, irmão? Está esquecendo o que Jesus pode fazer? Eu não estou dizendo que não é importante você procurar apoio e ajuda das pessoas. Muita gente sai numa corrida desenfreada, colocando currículo para tudo que é lado. Isso é importante, eu sei que é importante, mas ela faz muito mais isso do que colocar os seus joelhos dobrados diante do Senhor e dizer: Deus, abre essa porta de emprego para mim. Muita gente é capaz de contar a própria vida, a particularidade da vida, para meio mundo de gente, porque acredita naquilo que as pessoas dizem. Acham que aquela pessoa é o guru, é o conselheiro, que vai trazer uma solução, uma resposta, mas não coloca os seus joelhos dobrados diante de Deus. O que aquele homem estava experimentando na leitura do texto é que aquele era um instante que para ele seria um divisor de águas. Ou ele depositaria sua confiança na palavra trazida por Jesus, ou ele continuaria vivendo as mesmas dificuldades de 38 anos. Olha que decisão fácil de ser tomada, mas ao mesmo tempo uma decisão difícil. Sabe qual é a decisão fácil? Perguntar para ele: você quer continuar vivendo mais 38 anos assim? Você acha que ele ia dizer o quê? O que é que ele ia dizer? A pergunta para você: se você está vivendo um problema de ordem financeira, quer continuar vivendo dessa forma por mais 5 anos? 20 anos? Nem mais um dia? Problema de ordem conjugal, quer continuar vivendo esse problema conjugal por mais 30 anos? Deus misericórdia! Quer continuar vivendo o problema conflituoso com filhos por mais 10 anos? Você vai dizer: não, por favor, não quero. Olha que decisão fácil de ser tomada, mas ao mesmo tempo que ela é fácil, porque você não quer mais viver aquilo, ela torna-se difícil. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem reconhecer que Jesus é a solução para resolver aquela causa. Querem acreditar naquilo que é concreto. Sabe a visão de Tomé? Quer acreditar naquilo que é concreto. Eu posso pegar, eu posso experimentar, então eu acredito. Mas quem é Jesus? Para que se dê crédito a Ele. Quem é Jesus? Também não se dava o crédito a Jesus no seu tempo aqui na terra, até que aquele homem parou e ouviu o que Jesus tinha para dizer. O que é que Jesus tem para dizer a você, irmão? O que é que o Senhor Jesus tem a revelar a você, que você ainda não permitiu ouvir? O que é que Ele tem para a sua vida, que você ainda não identificou, que só Ele pode resolver, que não tem ajuda externa, não tem ajuda de terceiros, não tem ajuda de vizinho, não tem ajuda de amigo, quando só Ele pode fazer. Aquele homem precisou dar o 5º mergulho, o mergulho da confiança na palavra que Jesus trazia. Esse foi o mergulho que ele experimentou.
Sexto mergulho, diga sexto mergulho. Olha que coisa tremenda. Se você for observar o contexto de realização de milagres que o Senhor Jesus operou, você vai ver que Jesus operou milagre quando ele foi até a pessoa, quando a pessoa foi até ele, ou foi levada até ele, ou quando ele precisou aplicar a sua palavra. E segundo a palavra dele lançada, aquilo se cumpriu. Quer ver um exemplo claro? O servo do centurião. Precisou Jesus ir até o servo do centurião para que ele fosse curado? O centurião disse: Jesus não precisa ir até a minha casa, onde está jazendo o meu servo, porque eu também sou homem que comanda um exército, e eu sou autoridade, e eu sei o que é autoridade, porque quando eu libero uma palavra, o exército que está debaixo da minha palavra tem que cumprir o que eu estou dizendo. E eu sei que assim é o Senhor também, Jesus. E eu sei que meu servo está curado através da palavra que é lançada da tua boca. O centurião precisou levar o servo até Jesus, precisou levar Jesus até o servo, mas aconteceu um milagre. Aconteceu. Você se lembra de alguma passagem onde levaram alguém até Jesus para que o milagre acontecesse? O paralítico, cego, endemoniado, levado até Jesus para que fosse restaurado, liberto, curado. Levaram Jesus também para trazer à vida a filha de Jairo. Jesus também foi atrás desse homem do tanque de Betesda, que nós estamos lendo. Mas em qualquer uma dessas três circunstâncias, Jesus vai até a pessoa vai até ele, ou pela palavra lançada, a oração intercessória, o poder da profecia, Jesus tem que estar no meio. É o sexto mergulho. Para qualquer coisa que você queira, Jesus vai ter que participar desse negócio, irmão. Qualquer coisa que você queira e deseje ser bem sucedido, Jesus vai ter que entrar nesse negócio. Você quer ser bem sucedido na sua empresa, sim ou não? Jesus tem que estar no teu negócio. Você quer que sua família seja próspera e abençoada? Jesus vai ter que estar nela. Você quer uma vida financeira feliz? Jesus vai ter que estar nela. Mas olha o que acontece: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é que o Senhor está dizendo? Eu quero fazer parte da sua vida financeira. Poderá o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais dos dízimos e nas ofertas. O coração se trava quando fala de dinheiro. Aí o que é que acontece? Cadê Jesus participando da vida financeira? As festas da família são regadas à bebida. As festas da família são regadas a música de todo tipo. Como é que a família tem que ser próspera, abençoada, e se deseja que assim seja, se Jesus não está nela? Se abre a boca para falar de política, de futebol, reclamar da situação econômica do país, mas se é incapaz de abrir a boca para falar de Jesus dentro de casa. Se coloca ordem, princípios a serem cumpridos, se determina o que é para ser feito ou aquilo que não é para ser feito, mas não se abre a boca para falar de Jesus, o amor de Deus dentro de casa. Liga o som para ouvir um monte de bobagem, liga a TV para assistir um monte de porcaria, mas Jesus não entra nessa casa. Quer ser reconhecido no trabalho, bem sucedido na vida profissional, mas Jesus não participa nem da empresa, nem do negócio, nem do serviço que presta, nem do produto que vende. Jesus não participa do negócio e quer ser bem sucedido, quer ser próspero, quer ser abençoado. Como é que isso pode funcionar? Olha para quem está do seu lado e diga: se Jesus não estiver presente, não tem milagre. Olha que milagre que aconteceu na vida daquele homem.
foi mediante a presença de Jesus. Agora imagina, se Jesus não passasse naquele dia, diante daquele tanque, e se aquele homem, deixa eu trazer a condicional, e se aquele homem não conhecesse Jesus? E se Jesus não passasse naquele tanque, naquele sábado, em que os judeus guardavam o sábado, e Jesus foi criticado e perseguido por isso? E se? Mas eu quero trazer um outro se para você. E se você mudar o seu contexto de vida? E se você acreditar naquilo que Deus pode fazer? E se você que retém tanto dinheiro começar a ser dizimista e ofertante? E se você que não traz a sua família a um momento de intimidade com Deus, se você mudar esse quadro? E se você começar a falar de Jesus no seu trabalho? E se você na rua começar a evidenciar o quanto Deus pode mudar a vida de outras pessoas, como tem mudado a sua? E se? Olhe para quem está do seu lado e diga: e se? Esse foi o sexto mergulho. O sétimo mergulho que aquele homem precisou dar: todo milagre sinaliza para uma nova direção de vida. Diga comigo: todo milagre sinaliza para uma nova direção de vida. Para que aquele milagre aconteceria na vida daquele homem se fosse para ele continuar sendo a mesma pessoa? Por que aquele homem seria curado se ele estaria vivendo a mesma rotina? Sabe o que mais me traz como impacto? É que as pessoas estão vivendo uma palavra de Deus onde sequer externam aquilo que o Senhor foi capaz de fazer em suas vidas. O primeiro milagre que Jesus fez na sua vida foi tirar você de uma condição de inferno e colocar você numa posição de destaque. O seu destino e o seu lugar é o céu. As pessoas não têm noção disso. Eu conversava com a pastora ainda hoje, e nós estávamos imaginando uma situação que levaria as pessoas a terem maior entusiasmo para estarem fazendo. Imagina assim: alguém tem que sair daqui de onde nós estamos e tem um culto, tem um momento em que o Senhor vai trazer uma palavra num lugar 50 quilômetros distante de onde nós estamos. Quantas pessoas se mobilizariam para se deslocar 50 quilômetros para cultuar ao Senhor? Comece a imaginar quantas pessoas fariam isso. Agora imagina se nos mesmos 50 quilômetros alguém dissesse: tem um prêmio em dinheiro para ser resgatado. O quantas pessoas se mobilizariam para buscar o prêmio em dinheiro? Agora imagina o valor, qualquer que seja o valor. Vamos imaginar que fossem R$1.000. Quanto tempo essa pessoa demoraria para decidir buscar os R$1.000? Aí eu pergunto: R$1.000 vale mais do que a palavra de Deus? R$1.000 é tudo na vida de uma pessoa, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, que dirá R$1.000, e perder a sua alma. Mas as pessoas estão muito mais voltadas àquilo que elas conseguem pegar, conseguem materializar. Não mudam a direção. A gente costuma dizer que quer a bênção do Senhor, mas não quer o Senhor da bênção. Milagres precisam gerar uma nova perspectiva de vida. Quem é alcançado por um milagre não pode viver a mesma coisa como outrora. Você foi resgatado. O primeiro milagre que Jesus realizou na sua vida foi tirar você do inferno e colocar você no céu. E tem gente ainda dividindo a vida com pecado. Não tem espaço para duas coisas. Ninguém pode servir a dois senhores.
O milagre tem que sugerir uma mudança total de vida, plena. Quando Jesus restaurou aquele homem, curou aquele homem, ele deu um recado para aquele coxo e disse: agora não viva mais nos pecados que você vivia, não pratique mais a mesma coisa que você praticava. Milagre tem que mudar o contexto total da vida de uma pessoa. Sabe o que está acontecendo? Muita gente quer milagre pontual. Sabe o que é o milagre pontual? Precisa de mudança financeira, restauração financeira. Para ela só vale a pena mudar o pilar finanças na vida. Está com problema no casamento, só quer milagre para o casamento. Está com problema de relacionamento com o filho, só quer mudar esse pilar. E a proposta do Senhor é uma mudança total de vida. Muda tudo. Muda tudo. Quantos milagres você espera que o Senhor realize? Quantos desses já aconteceram e quantos ainda não foram concretizados? O que é que você tem esperado do Senhor, irmão? Quantos mergulhos você vai precisar dar para você receber o seu milagre? Quantos mergulhos?